Olá, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo de número 8, onde está escrito assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Aqui estamos diante de uma palavra de Deus, quando o Senhor Jesus encarregou o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, com esta revelação, de transmitir 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Esta, na classificação, ficou sendo a 7ª carta, a carta dirigida à igreja de Filadélfia, que no nome já transcreve-se o teor e a natureza dessa igreja, amor fraternal. Então, quando o Senhor mandou a carta a esta igreja de Filadélfia, ele diz o seguinte: olha como Jesus se apresentou. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Vê então o versículo lido. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Outras coisas acontecem aqui. Aqueles que são da sinagoga de Satanás, o Senhor disse que fará com que eles venham e prostrados o adorem. E faz uma promessa: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Afirma a sua volta gloriosa, dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, ele disse que faria coluna no seu templo, escreveria o nome do seu Deus, o nome da nova cidade e o novo nome que cada um haverá de receber, e um novo nome e também o meu novo nome. Aqui encontramos então bênçãos e promessas de Deus. Foi a única igreja que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor Jesus, porque ela estava vivendo dentro do propósito que lhe foi estabelecido por Deus, estava sendo, na verdade, uma igreja de portas abertas. Nós vamos discorrer sobre este ponto. Uma igreja de portas abertas. E isso vai fazer todo sentido para os nossos dias que estamos atravessando. No entanto, o que queremos frisar aqui é que quem abre a porta é o Senhor Deus. E ele abre a porta para a igreja. A igreja, ela tem a função de receber esta porta aberta como sendo uma dádiva, uma bênção de Deus, um direcionamento para o seu trabalho aqui na terra, e também, por outro lado, ela pode fechar os ouvidos e os olhos para não ouvir as palavras do Senhor, não ver a porta que ele abriu e manter-se como se porta nenhuma estivesse aberta. Então isso traz sérios prejuízos, problemas, dificuldades que se encontram ao longo dos tempos. E isto dá-se tão somente por não aproveitar a porta que Deus abriu e com ações e comportamentos contrários ao propósito e à vontade de Deus, esta porta não se mantém, como que diz, aberta. Porque a porta que Deus abriu, ele abriu a porta. Ninguém tem o poder de fechar o que Deus abriu. Mas a maneira como as pessoas respondem à direção de Deus vai dizer
se elas aproveitaram a porta que Deus lhes abriu, ou se elas ignoraram aquela porta e passaram a viver como se a porta continuasse fechada. Então, é neste tom que nós vamos fazer esta reflexão e olhar para os nossos dias e ver se elas estão com a porta aberta ou se elas estão com a porta fechada. E isto vai certamente aclarar o nosso entendimento para compreender e ver qual é a condição dos nossos dias, sendo que o Senhor abre a porta, mas muitas das vezes há alguém, como aqueles da época de Abraão, que ele abriu poços para beneficiar os povos daqueles locais, e eles entulharam aqueles poços e fecharam. Quando Isaac veio para reabrir aqueles poços, eles novamente contenderam com Isaac e tomaram alguns daqueles poços. Mesmo assim, as pessoas têm agido com relação a portas que Deus abre, e a sua igreja deve ser, por finalidade e por princípio, uma igreja de porta aberta. Deus abençoe Sidney Silva. Então aqui, quando olhamos o Senhor dizendo, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Esta igreja, ela entendeu que aquela porta que Deus lhe abriu era uma porta que ela pudesse entrar. E ali a igreja teria o seu valor, o seu significado, por estar andando na orientação e na direção que Deus lhe havia colocado para dar continuidade à obra de Deus aqui na terra. Igrejas, quando falamos neste sentido genérico, no sentido espiritual, igreja são os chamados para fora. Aqueles que estão no mundo, o Senhor os chama para fora do mundo, chama-os a si, eles então, em Cristo Jesus, aceitos, perdoados e salvos, eles formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja como um organismo vivo. Mas aqui nós encontramos igrejas como organizações. A igreja como organismo vivo, ela não conhece impedimentos e barreiras para a sua ação. Mas a igreja, no sentido de organização, ela muitas das vezes torna-se um impedimento à igreja como organismo, para que ela tenha os seus ministérios sendo realizados de maneira plena, conforme Jesus ordenou. Então, o que vemos aqui não basta ter uma porta aberta, é preciso que saiba a finalidade pela qual esta porta abriu. Uma porta aberta significa que eu devo passar por ela e devo também estar atento e ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, para que também pessoas entrem por esta porta. Então, quando olhamos este ponto de portas abertas, nós vamos observar dentro de alguns textos da palavra de Deus que eles trazem para nós sobre porta aberta. Vamos começar em 1 Coríntios, no capítulo 16, e o versículo 9, onde Paulo deixou registrado o seguinte. 1 Coríntios 16 e 9. Está escrito assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo entendeu que o Senhor tinha lhe aberto a porta para que ele propagasse, pregasse o evangelho poderoso de Jesus Cristo, que ele disse que não se envergonha do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando olhamos este texto, e ele dizendo, porque uma porta grande
e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Nós entendemos por aí que é Deus quem abre a porta. Isto podemos confirmar através do momento em que Paulo quis ir para a Bitínia, não lhe foi permitido. Quis ir para a Ásia, não lhe foi permitido. Mas à noite, através de uma visão, ele entendeu que Deus estava abrindo-lhe a porta para a Macedônia. E através da Macedônia era o momento por onde ele estava entrando na Europa. E havia necessidade de que o evangelho chegasse ali. Então ele entendeu que aquele lugar era o lugar para onde Deus o queria. Tanto para a Bitínia quanto para a Ásia, a porta não abriu. Mas para a Macedônia, a porta abriu, porque quando ele ouviu daquele varão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, ele diz, cuidando que era o Senhor que estava dirigindo, eles obedeceram e foram para a Macedônia, começando ali por Filipos e por outras cidades, e toda a Europa até a Itália receberam a proclamação do evangelho já naquela época. Então, veja o valor de uma porta aberta. Então, a igreja de porta aberta é a igreja que não se acomoda, é a igreja que não fica presa ao lugar e ao tempo, mas ela é uma igreja que entende o direcionamento de Deus e procura, então, obedecê-lo, porque sabe que a igreja aqui na terra é a agência propagadora do reino de Deus. É através desta igreja que foi edificada por Jesus, portanto, a igreja pertence a Jesus, organismo vivo. Então, esta igreja tem responsabilidades a serem cumpridas diante do Senhor. Quando se lhe abre a porta, ela precisa aproveitar esta porta que se abriu e realizar o trabalho que Deus espera de cada um deles. Em 2 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 12, o mesmo Paulo deixou escrito assim: ora, quando cheguei a Troas para pregar o evangelho, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, abriu uma porta. E o que Paulo fez? Entrou por aquela porta, aproveitou. Lembre que anteriormente nós dissemos, uma grande e eficaz porta se me abriu, e há muitos adversários. Mas os adversários não era problema para Paulo. O problema para ele era entender que Deus lhe abriu uma porta e ele deveria entrar por ela. Adversários ia encontrar, como qualquer um vai encontrar, que se dispõe a fazer a obra de Deus, vai encontrar muitos adversários pelo caminho. Mas os adversários não são o problema. O nosso comprometimento não é com os adversários, é com a vontade de Deus em aproveitar a porta que Deus nos abriu e entrarmos por ela para fazer a sua vontade. Veja o que ele diz na sequência. Quando a porta se lhe abriu, não tive descanso no meu espírito. E ele então continuou fazendo o seu trabalho e entendendo que ali a necessidade era muito grande, ele procurou por Tito para que também pudesse estar com eles. Então, o que acontece? Paulo recebeu de Deus uma palavra de que a porta lhe estava aberta e ele, então, entrou com a palavra de Deus. Em vários momentos, Paulo sempre orava para que Deus pudesse abrir-lhe a porta da palavra. Também lá em Atos, no capítulo 14 e o versículo 27, está escrito assim. Atos 14 e 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relatando quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, portas que se abrem pela vontade de Deus,
devem ser aproveitadas, porque haverá ali resultados que serão produzidos pelo próprio Deus. Nós seremos um canal nas suas mãos de bênção para levar em nosso coração e em nossos lábios as palavras do Senhor. E estas palavras, ditas no tempo e na direção de Deus, elas levarão consigo o poder de Deus. E o Espírito Santo aplicará estas palavras no coração dos ouvintes e eles então se converterão a Cristo. Também em Colossenses, no capítulo 4 e o versículo 3, Paulo deixou escrito o seguinte: Colossenses 4 e 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, veja o valor de uma porta aberta. Uma porta aberta. Eu vejo no exemplo bíblico a igreja primitiva, ela era uma igreja de portas abertas, porque diz-nos a Escritura, todos os dias, no templo e nas casas, eles não cessavam de orar e de ensinar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, isto eles faziam todos os dias. Isto quer dizer que aquela igreja era uma igreja de porta aberta. A hora que as pessoas tivessem a necessidade, elas iam encontrar um lugar de portas abertas para que eles ali pudessem estar. Então diz, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nos diz que eles oravam e todos os dias, Atos 2:47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava a igrejas que haviam de salvar. O Senhor acrescentava todos os dias. Significa que aquela igreja estava aberta todos os dias. Todos os dias tinham coisas novas por acontecer naquele lugar. Então, eles cumpriram fielmente o que o Senhor esperava deles. Então, nós entendemos que os apóstolos perceberam que uma porta aberta é uma oportunidade dada por Deus para que eles possam entrar por ela e, através desta porta, eles pudessem fazer conhecido o Senhor Jesus através da pregação e do ensino da palavra de Deus. E quantas vidas foram recolhidas e apresentadas ao Senhor por conta de ter uma porta aberta. Uma igreja de porta aberta. Eu me lembro, há muitos anos atrás, todos os dias tinha atividade na igreja. Sempre que as pessoas precisavam, lá estava a porta aberta. Hoje, nos dias atuais, nós não encontramos mais igrejas de portas abertas. Há uma exceção. Isso tem se tornado quase que uma raridade. Quando se encontra, é motivo de admiração, porque, na sua maioria, elas permanecem igrejas de portas fechadas. Significa dizer que a igreja de porta fechada é uma igreja que perdeu a prioridade da sua finalidade aqui, que é ser uma testemunha viva e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que fechou-se as portas, fecharam-se também as oportunidades para quem está em necessidade. Não foi Deus quem fechou a porta. Nós lemos aqui que Deus é aquele que abre portas. E estas portas abertas devem ser, como Paulo e outros apóstolos, aproveitadas. Deve-se entrar por elas com a palavra de Deus. Então, nós, como eu estava dizendo, há anos passados, nós encontrávamos sempre igrejas de portas abertas, lares de portas abertas, com a única finalidade de testemunhar
e falar do Senhor Jesus Cristo. Quantas vidas foram alcançadas por este meio? Por uma igreja de portas abertas, por casa de servos de Deus que tinham também as suas portas abertas. Hoje tudo está fechado. As igrejas, no sentido de organização, estão com suas portas fechadas, as casas dos irmãos estão com as portas fechadas. Parece que não há mais necessidade de cumprir o propósito de Deus. Mas a obra de Deus ainda não terminou. Ainda há muito por fazer. Então nós observamos quão distante estamos nos nossos dias da realidade bíblica. Porque o que acontece hoje é que somente por 3 vezes na semana essas igrejas elas abrem as suas portas e só abrem no horário da reunião, do culto que eles dizem estar fazendo para Deus. Nos demais dias, ela permanece fechada. É algo que, se alguém chegar lá, não vai encontrar uma porta aberta, não vai encontrar alguém, não vai ouvir uma palavra de Deus. Isto é um problema muito sério, que estas portas que se fecharam por não obedecer à porta que Deus abriu e não aproveitar e entrar por ela, eles estão fazendo este desserviço para o reino de Deus. Mas é preciso que se volte a ter portas abertas. Uma igreja de portas abertas, ela tem alguns pontos que podemos identificá-la. Ela é uma igreja evangelística. A igreja de portas abertas, ela não fica presa dentro de um ambiente. Ela sai pelas ruas, pelos campos, pelos lugares aonde as pessoas estão. Ela sai anunciando, evangelizando, proclamando, falando de Jesus. E isto é que mantém aquelas pessoas ativas, renovadas e despertadas por falar de Jesus, aqueles que ainda não o conhecem ou não se entregaram a Cristo. Então, a igreja de portas abertas é uma igreja evangelística. Ela não se detém somente no momento e na reunião da celebração. Ela também tem a sua atividade fora das 4 paredes. Ela vai ao encontro dos carentes e necessitados. Segundo, uma igreja de portas abertas é uma igreja acolhedora. Sempre aparecerá alguém precisando ser acolhido. E às vezes ele bate numa destas portas e ela está fechada. Ele não pode ser acolhido, porque a porta está fechada, sendo que Deus disse que abriu a porta, colocou uma porta aberta. Mas com a atitude e o comportamento de cada um de nós, muitas das vezes fazemos parecer que esta porta está fechada. E diante de Deus, ele vai interrogar a cada um de nós o que fizemos com aquela porta aberta que ele colocou diante de nós. Terceiro, uma igreja de portas abertas é uma igreja cuidadora. Quantos carentes e necessitados chegam por ali precisando de uma ajuda, precisando de um cuidado, e a igreja de portas abertas, ela sempre esteve para acolher, para cuidar, para receber estas pessoas, cuidar delas e apresentar-lhes Jesus como a solução para a vida de cada um deles. Como também, em quarto lugar, é uma igreja que dá orientações. As pessoas vêm a ela porque a igreja está de portas abertas e ali eles recebem uma orientação, um conselho, um direcionamento. E a partir dali, as pessoas então saem já certo do que fazer. Por quê? Porque encontraram uma porta aberta e alguém com o coração aberto para recebê-los, orientá-los da maneira possível. Mas esta igreja de portas abertas, ela também é restauradora. Quantos às vezes começam na fé e depois atrapalham-se pelo caminho da vida e precisam ser restaurados. E muitas das vezes, quando eles chegam, a porta está fechada. Alguém fechou aquela porta. E esta pessoa, se não encontrar esta porta aberta, ele dificilmente será restaurado.
Então, é aí que encontramos a necessidade de termos uma igreja de portas abertas, porque haverá pessoas que vão precisar ser curadas e restauradas, porque estão feridas, machucadas, caíram, decaíram da fé, voltaram a praticar coisas do mundo e precisam ser recebidos e restaurados através da ministração. Mas isto só vai acontecer quando houver uma igreja de portas abertas. E, em sexto lugar, a igreja de portas abertas, ela promove o crescimento cristão. Ele sempre terá alimento espiritual para a sua vida quando encontrar uma igreja de portas abertas. Então veja aqui o valor que há em uma igreja de portas abertas. E, a propósito, a igreja na qual você serve, ela é uma igreja de portas abertas ou portas fechadas? Quantas vezes aquelas portas se abrem e por quanto tempo? Às vezes, uma vez na semana, um domingo de manhã, um domingo à tarde, por 2 horas em cada período e nada mais. Ali terminam-se todas as responsabilidades. Mas uma igreja de porta aberta, ela não é medida pelo tempo do culto. Ela é igreja 24 horas por dia e ela está disponível em todos os momentos quando houver um carente, um necessitado. Ela então aproveita para evangelizar, para acolher, para cuidar, para orientar, para restaurar e para promover o crescimento espiritual destas pessoas. Então, quando olho no texto bíblico e vejo os nossos dias, quão distante e diferente as coisas estão. É preciso, então, que voltemos ao princípio da palavra de Deus, a igreja de portas abertas. Que você possa trabalhar por isso, que eu possa trabalhar por isso, que possamos voltar ao princípio da palavra de Deus. Uma igreja de porta aberta é uma igreja que sempre está em crescimento. O que vemos atualmente são igrejas decrescendo, diminuindo a cada dia que passa. Mas uma igreja de portas abertas, ela sempre está crescendo, porque sempre estão chegando novas pessoas, novos irmãos, com acolhimento, com evangelização, com o cuidado, com a orientação, com a restauração, com o crescimento espiritual, e ela então está se fortalecendo e o seu número está sendo multiplicado. Por quê? Este é o segredo de uma igreja de portas abertas. Então aqui está para nós refletirmos. Aonde fazemos parte, podemos dizer que é uma igreja de portas abertas ou fecharam esta porta? A porta que Deus abre, diz que ninguém pode fechar. Mas às vezes as pessoas, como os fariseus, ficam na porta, não entram e não deixam os outros entrarem. Então, esta igreja de porta aberta precisa voltar às suas funções originais e mantê-las aberta e sempre disponível para aquele que tiver necessidade. Evangelizando, acolhendo, cuidando, orientando, restaurando e promovendo o crescimento cristão. Que isto possa tomar conta do nosso pensamento e possa também descer ao nosso coração e saber como fazer para que sejamos conhecidos nos nossos dias como uma igreja de portas abertas. É isto que nós precisamos. Que Deus nos ajude a encontrar este caminho necessário para que estas portas permaneçam abertas e nelas o nome do Senhor será glorificado, a vida dos salvos será edificada e nós encontraremos pessoas ativas, encorajadas, dispostas e prontas para servir a Deus na sua vontade. Fica então aqui. O Senhor colocou uma porta aberta. O que estamos fazendo com esta porta aberta? Estamos aproveitando-a ou estamos fazendo que não vemos a porta que se abriu e procedemos como se a porta continuasse fechada? Qual tem sido a nossa condição? O Senhor espera de nós uma posição. Vamos nos acordar.
Vamos nos atentar que a porta está aberta e nós precisamos aproveitá-la da melhor maneira possível, porque levaremos frutos para a glória do nome do Senhor. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.